Hoje, excepcionalmente, à segunda-feira, entrevistamos o Presidente da Câmara do Porto, em dia de Santo António, feriado em Lisboa, mas não no Porto. Os apoios à sua recandidatura nos últimos tempos, bem como o protagonismo que Rui Moreira tem tido na defesa dos interesses do Porto, em matérias tão polémicas como as decisões estratégicas da TAP e a distribuição de fundos comunitários, o Porto e a explosão turística dos últimos anos são alguns dos temas para a conversa dos próximos minutos. Está na Renascença. Entrevistamos Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto. Doutor, muito obrigado por ter vindo. E eu começava por lhe perguntar se o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, já lhe disse pessoalmente que era de si que estava a falar no encerramento do Congresso do Partido Socialista. Não, ainda não me disse isso. Mas não tem dúvidas de que era sobre si que ele estava a falar? Parece-me que sim, parece-me que o comentário dele se me referia a mim, não tenho grande dúvida sobre isso. E é bem-vindo este apoio que lhe chega. Olha, eu tive a oportunidade de escrever esta semana sobre isto para voltar ao princípio da história. Sim. Eu tenho que voltar sempre ao meu discurso em que apresentei a minha candidatura, em que, não tendo nessa altura nenhum apoios, eu disse que o meu movimento era um movimento independente, feito por cidadãos independentes, que o nosso partido era o Porto, que aquilo que eu estava não era apolítico, não era contra os partidos. Os partidos seriam muito bem-vindos, os militantes seriam muito bem-vindos, as pessoas que quisessem colaborar connosco e principalmente quisessem votar em nós. E nessa medida, com certeza, que da mesma maneira que eu saudei o apoio que foi mais ou menos anunciado pelo CDS há umas semanas atrás no Congresso por parte da doutora Assunção Cristas, também relativamente àquilo que o doutor António Costa disse, e foi condicional, ele não afirmou isso. Eu disse com certeza que se me quiserem apoiar ficarei muito contente, como é evidente. Mas isso não significa um maior compromisso político com uma possível recandidatura, ou seja, as pessoas dos partidos políticos que têm estado a trabalhar consigo na atual variação, em princípio, manter-se-ão ou não? Não, repare, não sei, vamos a ver, os partidos estão a fazer a sua própria avaliação interna. Uma coisa é os líderes dizerem que à partida não tem razão para não continuarem a apoiar uma solução no Porto de governação que tem funcionado bem. Eu acho que as pessoas concordarão que as coisas têm funcionado bem. Outra coisa é esse apoio vir-se a materializar e, portanto, eu cá estarei pela minha parte e estarei também a fazer as minas escolhas, porque o que vai ser importante é, no caso de nós virmos a apresentar uma recandidatura, que é sempre mais complicado. Está a dizer no caso que ainda não tomou essa decisão. Raquel, nunca é certo. Com certeza que eu já manifestei a minha intenção. Mas eu acredito em Deus, acredito que a vida nos tem sempre para nós algumas surpresas e, portanto, falta muito tempo. Sim. Eu, na altura, apresentei a minha candidatura e era a primeira vez, 6 meses antes das eleições ou 7 meses antes das eleições. Repare, falta mais de um ano, falta muito tempo, é uma eternidade. Nós não sabemos o que é que a vida nos reserva. Não, para os partidos é já pouco Mas essa tempo é uma lógica diferente. Essa será sempre a lógica dos partidos e não será a minha. Eu, neste momento, estou preocupado em governar a cidade, em gerir as situações que vão surgindo. Tenho tido algumas contrariedades. A morte do Paulo Cunha Silva foi uma contrariedade enorme, que me obrigou, para além do drama pessoal de perder um grande amigo, que me obriga a tratar das questões da cultura e a ter uma maior presença na representatividade do que tinha antes. Eu tinha muito menos visibilidade. Tudo isto vai-me preocupar durante o próximo tempo e depois chegará uma altura para o ano em que pensarei nessa matéria. Mas com certeza, quando alguém diz nós vamos apoiar ou estamos com vontade de apoiar o Rui Moreira, eu fico contente, com certeza. Mas diga-me uma coisa, o facto de ficar contente não o faz assumir compromissos políticos com os partidos, ou seja, independentemente dos apoios que venha a ter, a composição da sua candidatura, das suas listas, dos seus apoiantes, tal como aconteceu, respeitará, não obedecerá nenhum tipo de negociação política. Não, tal como aconteceu no passado, escolherei aqueles que eu entendo que são melhores e que estejam em condições de aceitar o convite que eu lhes possa vir a fazer, com certeza. Mas isso também não o limita a poder integrar nas suas listas militantes de partidos políticos? Claro que não. Eu, na minha primeira candidatura, indiquei como número 2 o Dr. Manuel Sampaio Pimentel. O Dr. Manuel Sampaio Pimentel era do CDS, mas foi uma escolha minha pessoal. E, portanto, essas escolhas... Mas tinha o Paulo Cunha Silva, tinha a Guilhermina Rego, tinha pessoas que não foram eleitas, o Rui Losa, ou seja, tinha pessoas de todo o espectro político da cidade do Porto, em que aquilo que eu procurei foi ver, no caso de formar governo, eu acreditava, como sabe, antes de concorrer, que ia ganhar as eleições, procurei pensar quem deviam ser os ministros para cada uma das pastas, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, as pessoas vivem muito iludidas relativamente à lei eleitoral para as autarquias. Nós somos eleitos, cada um de nós é eleito, o Presidente de Câmara é o cabeça de lista, da lista mais votada.
mas nós depois não podemos fazer remodelações governamentais. Os vereadores são o que são. E, portanto, isso obriga-nos a previamente perceber também quem é que tem mais aptidão para cada um dos cargos que são fundamentais na cidade. Ou seja, não vale a pena ter 3 pessoas da cultura ou 4 pessoas da cultura, porque só há uma pasta da cultura, apenas para dar um exemplo, não é? Dr. Rui Moreira, apesar de sempre se ter afirmado e continuar a afirmar-se como independente, tem ouvido algumas críticas na cidade de que está um pouco a cumprir a agenda do Partido Socialista e de que este município é uma espécie de barriga de aluguer de uma Câmara Socialista. Como é que responde a quem faz estas afirmações? Acho que ainda não perceberam nada. Como eu disse na noite das eleições, se os partidos políticos e as pessoas não perceberam o que aconteceu no Porto, não perceberam nada. Lembro-lhe que durante toda a campanha eleitoral passada e depois durante os primeiros meses de governação me acusaram de estar na mão do CDS. Uhum. Curiosamente, em muitos casos, são precisamente as mesmas pessoas que agora dizem que eu estou na mão do PS. As pessoas que dizem isso são pessoas, por exemplo, que me acusaram de estar a fazer favores e fretes ao Dr. Pedro Passos Coelho quando celebrei com ele o Acordo do Porto a 3 ou 4 meses das eleições legislativas. As pessoas ainda não compreenderam, porque não querem compreender ou não têm a capacidade de compreender, que ser independente é isso mesmo. Ou seja, é gerir os interesses da cidade, falando com aqueles que estão no poder, procurando ter com eles uma relação de proximidade normal. E, portanto, apenas digo, creio que tenho demonstrado que a nossa candidatura é uma candidatura independente e a minha futura candidatura, se vier a concretizar, será absolutamente independente. Há, no entanto, um partido que ainda não conseguiu conquistar para si, que é o PSD, a sua candidatura surgiu... Há muitos eleitores do PSD que votam em mim. E eu espero que assim continue a ser. Repara, os partidos não são... O nosso voto não é propriedade de ninguém. Cada um de nós sente que tem liberdade de votar a cada momento e em cada tempo em partidos diferentes. Já me aconteceu a mim, não sei se aconteceu assim, mas aconteceu à esmagadora maioria das pessoas que nos estão a ouvir. Já agora cumprimento o auditório da Rádio Renascença. A maior parte de nós, principalmente aqueles que votam, que é o meu caso, já votamos em partidos diferentes. No entanto, os partidos muitas vezes acham que são donos, são proprietários do nosso voto. Como se fossem assim umas fichas, ou fossem umas notas do monopólio que tinham no seu poder, que são distribuídas no início. Não existe. E, portanto, eu acredito que haverá eleitores que são do Partido Comunista, que são do Bloco de Esquerda, que são do PSD, que, relativamente à questão autárquica, votarão naquilo que é a melhor proposta. Como eu já fiz noutras circunstâncias e espero que façam no meu caso. Da mesma maneira, haverá eleitores do PS, mesmo que o PS apoie a minha recandidatura, ou haverá uns que vão votar em mim e outros que não vão votar em mim. É perfeitamente normal, porque haverá com certeza outras propostas. A cidade, com certeza, que terá outras propostas. Nós não estamos à procura de uma lista única, com certeza. Nem gostava que houvesse uma lista única. Não gostava nada que houvesse uma lista única. Acho que seria terrível. Seria terrível. O Dr. Rui Moreira continua a dar-se bem com o Dr. Rui Rio? Ou, enfim, apesar de tudo, estes anos criaram algum afastamento entre os dois? Nunca houve, nós nunca tivemos uma proximidade. Eu nunca fui amigo pessoal do Dr. Rui Rio, nunca tivemos uma grande proximidade. Sempre que o encontro, trato o Dr. Rui Rio com toda a deferência e ele faz o mesmo relativamente a mim. Propus uma medalha de honra da cidade ao Dr. Rui Rio, que ele aceitou e que foi aprovada por unanimidade, quer na Câmara Municipal do Porto, quer na Assembleia Municipal, e o Dr. Rui Rio é uma pessoa presente na cidade do Porto. E é uma pessoa a quem pede conselhos ou não? Não, isso não. Nem ele gostaria que eu lhe pedisse, com certeza, não. Eu acho que essas formas tutelares não existem. Aliás, o Dr. Rui Rio teve o cuidado de, sabendo que ia acabar o seu mandato, não ter apoiado nenhuma candidatura. Portanto, não faria sentido ir pedir conselhos ao Dr. Rui Rio. Agora, devo dizer que depois de ter sido eleito e naqueles dias de transição, sentei-me com o Dr. Rui Rio, a quem pediu e que me fez o favor de me facultar um conjunto de informações muito importantes e de me dar ideias importantes sobre processos que estavam em curso e tudo mais. E, portanto, houve, diria, uma transferência de poderes, creio que exemplar, de parte a parte. Uhum. O Dr. Rui Moreira, enfim, sempre é nascido e criado no Porto, em parte porque estudou também fora do país, mas aquilo que eu lhe perguntava era se estes anos de experiência à frente da Câmara do Porto lhe trouxeram um Porto diferente daquele que conhecia. Não. Acho que o Porto só é diferente porque mudou. Não descobri nada no Porto que eu não conhecesse. O que estou é a descobrir um Porto que está em mutação. Isso é bom, é ótimo que a cidade do Porto se mude da maneira que está a mudar. A cidade do Porto é hoje uma cidade muito vibrante, muito
com um toque muito interessante na parte da cultura, em que nós apostamos muito, em que é muito mais visitado, ou seja, o Porto hoje impregna facilmente, é uma cidade que absorve mais facilmente tendências, influências externas e tudo mais, sem, no entanto, perder aquele seu cunho muito particular. E isso acho que tem... Mas acha que é um Porto que está a regressar a um Porto que existia no século XIX, muito influenciado por culturas externas e, sobretudo, até mais sim, mas mundano mas com a vantagem disso não ser apenas ao nível da burguesia. Porque no século XIX era apenas uma burguesia iluminada que tinha essa capacidade de absorção. Hoje acho que vamos muito para além disso. Acho que hoje há de facto uma capacidade muito mais além disso, por muitas razões. Uma delas é por causa da erasmização da Europa e das cidades como o Porto, que tem entre a Universidade do Porto e o Politécnico qualquer coisa como 50 mil estudantes, numa cidade que tem menos do que 250 mil pessoas. Este volume enorme de estudantes tem um impacto absolutamente crucial. Tem um impacto em tudo, na forma como nós vivemos, como nós convivemos, como nós entendemos a cidade e o espaço público. Eu estive no Brasil há dias e estava a falar exatamente sobre o que vai ser a cidade no futuro. Nós estamos a reconquistar os espaços públicos das cidades, coisas que havia também no século XIX e que foi perdido. O século XX foi o século em que nós vivemos nas salas das nossas casas. A segunda metade do século XX foi o período em que nós vivemos em frente à televisão. Isso as pessoas hoje, os meus filhos, a geração dos meus filhos já não quer isso, e a dos meus netos não vai querer. Vai querer reconquistar o espaço público, absorver o espaço público e ser o espaço comum. É o espaço onde cada um deles constrói um pouco a sua cidade. E essa mudança verifica-se muito, está-se a verificar muito, é muito mais rápida do que parece, e numa cidade como a Porto é muito rápida. Eu percebo isso no dia-a-dia, porque ando muito pela rua e percebo a forma como as pessoas convivem. E até a forma de exigência das pessoas relativamente à cidade é completamente diferente do que era. Isso não é contraditório com um discurso um pouco bairrista que nós estávamos habituados a ouvi-lo fazer, mas que nos últimos tempos o temos ouvido fazer a propósito da questão da TAP, em primeiro lugar, também a propósito da questão dos fundos comunitários. Se o Porto não levanta a sua voz bairrista, não consegue, acaba por perder terreno? Olha, eu para já não acho que o bairrismo propriamente dito seja um grande feito. Mas não era muito típico seu. Mas ouça, a questão da TAP não é uma questão de bairrismo, é uma questão de bom senso, é uma questão de defesa daquilo que é exatamente este sonho que o Porto vive hoje. O Porto deve o seu nome a ter sido um porto de mar. Se hoje o Porto lhe fosse atribuído um nome, não era Porto, era aeroporto, porque o aeroporto é a coisa mais importante que nós temos. Foi o aeroporto do Porto. E a Ryanair, porque infelizmente a TAP nunca o fez, mas foi o aeroporto e a Ryanair que mudaram. O aeroporto mudou a cidade do Porto. A cidade do Porto transformou-se exatamente muito por causa disso. Porque há uns anos atrás era impensável que as pessoas aqui viessem passar 2 dias, que fosse um dos destinos mais conhecidos da Europa, que tivesse o grau de reconhecimento, que o Financial Times dissesse que é a terceira cidade mais interessante do sul da Europa para investir. Isto aconteceu porquê? Porque de repente tivemos uma porta nova. E aquilo que me preocupa é que mas essa porta nova foi sobretudo a Ryanair. É verdade, mas essa porta nova porque a TAP já mas essa porta e o aeroporto também verdade, já há algum tempo. A grande mudança mas a TAP, se a TAP for uma empresa privada, como o anterior governo quer, a TAP tinha todo o direito de fazer aquilo que quisesse. Ouça, eu nunca levantei a voz sobre isso. Era privada, os novos proprietários podem fazer aquilo que quiserem. A única coisa que eu iria exigir era que, relativamente às linhas internacionais, principalmente transatlânticas, que a TAP deixe de ter o exclusivo. Ou seja, que empresas que têm mostrado interesse em operar para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, como a TAM, a LATAM brasileira, sim, ou como a United ou a Delta, pudessem viajar para o Porto, como a TAG já viaja. O Porto só tem ligações para Angola diretas com a TAG. E, portanto, eu não me importava nada que a TAP desaparecesse. Agora, a partir do momento em que a TAP volta a ser uma empresa, volta a ser uma parceria público-privada, porque é 50-50, e principalmente continua a ter proteção de tráfego nestas carreiras, dizendo que é uma companhia de bandeira, nós temos que exigir que alguns destes serviços aqui sejam feitos. E a ideia de uma empresa em que o Estado português tem 50%, que de repente resolve que toda a sua atividade vai ser através de Lisboa, que me quer obrigar a mim a dizer, ou a mim e a qualquer outra pessoa do Porto, a ter que viajar através de Lisboa,
é uma ideia que, naturalmente, não nos deve deixar resignados e deve nos obrigar a fazer aquilo que eu fiz, é denunciar a situação. E foi isso que eu fiz. Mas do ponto de vista empresarial, os voos que foram cancelados, provavelmente era porque não compensavam, não é? Acha? Tenho a certeza. Não, estou-lhe a perguntar, porque TAP, acho que as empresas não tomam decisões sem terem uma justificação. As empresas tomam várias decisões que não são absolutamente fundamentadas. Mas eu não estou disponível para discutir a questão de se é rentável ou não é rentável. E isso poderia, se a TAP fosse privada, e não é, porque neste momento não é, houve uma reversão, eu estaria disponível para me sentar com os acionistas da TAP e dizerem, olhem, se calhar é bom negócio viajarem para o Porto. Se calhar vale a pena abrir esta linha ou não, como eu faço com a Ryanair, ou faço com a EasyJet. Mas o problema é que a TAP não é uma empresa privada. A TAP é uma empresa em que nós, os contribuintes, garantimos 100% da dívida. E é uma companhia aérea em que o Estado português tem 50%. E é uma companhia aérea em que eu tenho o direito de suspeitar que a razão pela qual os acionistas, pelo menos um deles, investiu, foi apenas para encontrar trabalho para os seus aviões que estavam parados no Brasil. E então eu pergunto, então se os contribuintes nortenhos e do centro do país pagam essa fatura, então não terão também direito a um serviço público? É apenas esta a questão. E eu daqui não vou sair. Portanto, eu não vou sequer discutir com a TAP neste momento se é bom ou se é mau. Mas ficou de discutir nos próximos meses com o Primeiro-Ministro, porque ele disse que em 6 meses reavaliava a situação. Sim, e vamos reavaliar a situação. Eu espero que a situação seja reavaliada. E espero que seja reavaliada seriamente, e tenho estado silencioso, como sabe, sobre este assunto. Já não falo sobre a TAP, seguramente, desde que lancei o meu livro. Mas deixe-me só portanto, não é uma fazer questão, mais uma pergunta. Não é uma questão de bairrismo. Eu já fui acusado no passado de ser bairrista noutras circunstâncias. Quando foi a questão do aeroporto da OTA, em que, como se recorda, fomos nós que dissemos que o rei vai nu. Não foi? Quando nós dissemos que o rei vai nu e o rei ia mesmo nu. Ou quando houve a aposta tola que foi feita numa determinada altura, investimentos em Sines. Eu também falei nisso. É normal que se fale nisso. Como e agora voltou a assinar com o papão do novo aeroporto de Lisboa, enfim, como também justificativo desta decisão. Mas acha que existe essa estratégia também por trás de uma reorientação estratégica da TAP? É provável que haja. É provável que haja, mas eu acho que o novo aeroporto de Lisboa... nós estamos tão habituados a ouvir falar na necessidade do novo aeroporto de Lisboa. Pelo menos diziam há 10 anos o aeroporto devia estar esgotado e continuar por ter lá a funcionar. O que eu não percebo é se um país como Portugal tem 3 aeroportos na sua placa continental, portanto excluindo Açores e Madeira, porque temos 3, não estou a falar em Beja, porque Beja é outra coisa, não percebo muito bem porque é que Beja uma companhia... É um flop. Pronto, mas não compreendo muito bem porque é que uma companhia que é nossa, 50% é nossa e toda a dívida é garantida por nós, há de estar obsessivamente preocupada em esgotar a Portela, sabendo que há capacidade instalada quer em Faro, quer no Porto. Eu isto, como português, e não é como portuense, como português não consigo compreender. É um mistério. Para mim é um verdadeiro mistério. A TAP... Mas o que está a querer dizer é que quem quer viajar para Lisboa e já não tem lugar em Lisboa deveria vir para o Porto ou para Faro para depois deslocar para Lisboa? Não, o que eu acho é que quem viaja do Porto não tem obrigatoriamente que, ao querer usar a companhia de bandeira em que é acionista, tenha que viajar para Lisboa. Essa é que é a questão. Olha, eu não faço, eu prefiro viajar para Madrid, confesso. A propósito disso, no âmbito desta polémica, fez declarações que deixaram desconfortável o município de Vigo. Já resolveu essa questão? Não tenho nada que resolver essa questão. Como eu já expliquei, aquilo que eu limitei... É preciso perceber, antes de mais nada, o que é que o autarca de Vigo disse anteriormente. É preciso perceber que as minhas declarações foram feitas no âmbito do reconhecimento perante um jornalista de que o autarca de Vigo tinha apresentado queixa na União Europeia relativamente ao Presidente da Câmara do Porto. Apenas por o Presidente da Câmara do Porto ter questionado a racionalidade de uma companhia aérea como a TAP fazer uma operação Vigo-Lisboa, retirando os passageiros de Vigo que anteriormente utilizavam o aeroporto do Porto. E em relação a isso eu disse que o senhor autarca de Vigo, o senhor Presidente da Câmara de Vigo, porque eu tenho toda a consideração, como é evidente, institucional, devia ter respeito por uma razão. É que ele tem um porto melhor do que o Porto. Ele vai ter o TGV, que vai ser o nosso TGV. Agora, ele vai ter que ter paciência, mas relativamente ao aeroporto, o aeroporto dele não é ao nível do nosso. E, portanto, é apenas isto, mais nada. E é normal porque os senhores autarcas de Bagaliza dizem montes de vezes coisas como essa a respeito da nossa região. E muitas vezes com razão. Olha as declarações que eles fazem acerca do nosso caminho de ferro.
quando se põe a gozar com o caminho de ferro entre Vigo e o Porto. É verdade. E isso não perturba as relações entre os autarcas do Norte Não perturba nada. Nem me preocupa a mim que perturbe que tipo de relações. Vamos lá ver. Nós não podemos viver no tempo do Esta é uma região em que há relações bilaterais. Mas eu tenho uma excelente... Não? Ouça, eu há 10 dias atrás, faz amanhã 2 semanas, estive em Santiago de Compostela a almoçar com o Sr. Presidente Feijóo, que é o Presidente do Governo autónomo da região da Galiza. O Presidente da Galiza, que me convidou, e tive uma reunião perfeitamente normal. Nós fazemos parte de um conjunto de organismos que ligam as cidades transfronteiriças. Isso não tem nada a ver. Afeta as relações. Não tem nada a ver. Dr. Rui Moreira, outra polémica que surgiu já depois da DATAP é que tem que ver com a distribuição dos fundos comunitários. O senhor sentiu-se na necessidade de vir secundar o ministro Pedro Marques? Não é verdade. Não, eu não secundei ninguém. Eu há 2 anos e meio, disse que o que é que ia acontecer com os fundos. Tive informação e fui verificar aquilo que estava no papel. E disse, na altura, que o que se ia passar com o quadro, então ainda se chamava 1420, agora chama-se 2020. Que era, a meu ver, absolutamente inaceitável. Quer sobre o ponto de vista da distribuição, quer sobre o ponto de vista dos critérios. E, na altura, os autarcas não vieram em meu apoio, ninguém se pôs do meu lado. Lembro-me que, na altura, quer o Partido Socialista, através do Presidente da Federação aqui do Porto, o Sr. Carneiro, que agora é Secretário de Estado das Comunidades, quer o PSD, acusaram-me de precipitação, de não saber o que estava a dizer e tudo mais. Eu sabia exatamente o que estava a dizer e disse. O pacote que estava preparado para o Norte era um pacote insatisfatório. E com critérios que, a meu ver, não correspondiam àquilo que nos tinha sido dito. Porquê? Porque quando eu concorria às eleições, aquilo que nos dizia-nos o governo de então, era que iria haver tanto dinheiro para a reabilitação urbana que as cidades não iriam ter capacidade para encontrar a sua componente própria, para os fundos que aí vinham. Quando nós fomos abrir a melancia, praticamente não havia dinheiro para a regeneração urbana. E, portanto, eu chamei na altura a atenção para isso. Mas a verdade é que nós, depois disso, conseguimos fazer um trabalho de casa muito eficiente através da área metropolitana do Porto. Ou seja, nos 300 e tal milhões de euros que havia para a região, nós fomos fazer um estudo, através de um conjunto de consultores externos, em que definimos o que é que seria razoável para a área metropolitana e dentro da área metropolitana para cada um dos municípios. E este trabalho foi um trabalho aprovado por unanimidade pelos municípios da área metropolitana, com grande mérito do Presidente da área metropolitana, que é um excelente negociador. O que sucede, e isso é que não é aceitável, é que nós, nessa altura, estamos a falar em setembro do ano passado, fomos convocados para apresentar candidaturas. E a data limite da apresentação de candidaturas, em função de critérios que nos tinham sido distribuídos, se quiser, pela CCDR, e na medida em que nós tínhamos feito o nosso trabalho de casa, houve muitos técnicos da Câmara Municipal do Porto que não foram para férias, para poderem apresentar até 15 de setembro, que era a data limite, aquilo que eram as nossas candidaturas. E nós sabíamos que as candidaturas que apresentávamos, que eram 160 milhões de euros, que nunca iriam ser satisfeitas. Mas a verdade é que havia um trabalho feito com um conjunto de métodos, de metodologia e de seleção. O que acontece foi, já depois de nós termos apresentado as nossas candidaturas, porque estava a chegar o fim da data, a CCDR resolveu alargar o prazo e alargar também as regras. E isto, desde logo, nós voltamos a dizer que daqui não viria nada de bom. Porque mudar as regras a meio do jogo é uma coisa que não calha assim muito bem. A verdade é que, em seguida, o que aconteceu foi que nos foram comunicados que, no conjunto da região norte, havia cerca de 210 milhões de euros atribuíveis à área metropolitana do Porto, aos 17 municípios. E quero dizer aqui que a responsabilidade disso, eu nunca atribuí a responsabilidade disso ao anterior Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte. Creio, aliás, que ele foi até influente no sentido de aumentar um pouco este valor. Mas então atribui a responsabilidade a quem? Ao Governo? Não. O que eu disse na altura é que havia dentro da área metropolitana um conjunto, dentro da Comissão de Coordenação, havia uma autoridade de gestão que terá definido estes patamares. E nós, na altura, eu fiz aquilo que normalmente se faz. Perguntei, mas quais são os critérios? Qual é o critério? Porque aquilo são planos para o desenvolvimento urbano.
E eu vi que havia municípios que tinham valores que não eram compreensíveis. Porque uma coisa é, repare, há apoios para o regadio, há apoios para a agricultura. Nós não nos candidatamos a nada. Nem eu acharia normal que o Porto recebesse alguma coisa, porque o Porto não tem. Agora, em termos de desenvolvimento urbano, é de facto destinado às cidades, aos fenómenos de exclusão nas cidades. Nós tínhamos apresentado os nossos estudos, perguntamos quais são os critérios. E disseram que não nos diziam quais eram os critérios. E isto, mais uma vez, era o segundo muito mau sinal. Ou seja, disseram que não diziam os critérios. E então, apresentaram-nos, dentro do mapa da área metropolitana, em que dava cerca de 210 milhões para a área metropolitana do Porto, um valor para o Porto que dava 26,5 milhões. E números redondos. E eu perguntei-me, como é que se chega a este número redondo? Não explicamos os critérios. Eu disse, se não explicam os critérios, nós vamos preparar uma reclamação. E preparamos uma reclamação essa que iria para Bruxelas. E havia vários outros municípios na nossa circunstância. Porquê? Porque havia municípios, mesmo dentro da área metropolitana do Porto, em que per capita recebiam 5 ou 6 vezes mais do que o município do Porto. E dificilmente eu encontro um município mais urbanizado do que a cidade do Porto, mesmo dentro da área metropolitana. Mas atribui essa situação a quê? Se acha que não foi o responsável, não foi o presidente da CCDR, eu não lhe posso dizer porquê. Porque, como não nos foi dito, eu não faço aqui jogos de suspeitas. O que lhe posso dizer é que houve alguns municípios que foram claramente prejudicados mesmo na per-capitação dentro da área metropolitana do Porto. E não é verdade que fossem municípios do PS apenas, porque a cidade do Porto não é do PS, a Vila da Feira é do PSD, Paredes é do PSD e depois havia Gondomar e Gaia. E estes municípios subitamente viam-se numa circunstância absolutamente anómala. Ou seja, mas para acha além que esse de haver problema agora fica resolvido com a substituição do aquilo que eu não consigo, CCDR? não, acho que não é por aí que se resolve. O que eu lhe digo é assim, nessa altura surgiu aquilo que o Governo disse numa reunião na CCDR, que eu por acaso não fui, mas o Porto esteve presente, isto eram presentes todos os municípios, eu não fui, não tinha por impossibilidade de agenda com o Sr. Ministro veio cá, não fui eu que o convoquei. E o Sr. Ministro, nessa reunião, disse que o Governo tinha a capacidade de gerar mais 20 milhões de euros para a região Norte. Ora, os municípios que já tinham aceito nunca foram solidários com o Porto, eu também nunca lhes pedi. Estavam a fazer um excelente negócio. E fizeram o seu excelente negócio. Claro. Ficaram com uma parcela maior do que aquela que se calhar tinham razão. E eu nunca me queixei disso. Mas o Sr. Ministro, quando cá veio, disse: nós vamos abrir uma nova candidatura para mais 20 milhões, destinados aos municípios que no per capita tinham sido prejudicados. E que, relativamente ao Porto, isso daria 5,7 milhões. Mesmo assim, ficávamos muito longe do que nós queríamos. Ficávamos 30 milhões. E quando me disseram se eu estaria disponível para assinar, e o Sr. Ministro ligou-me a dizer, perguntou se eu estaria disponível para assinar na Vila da Feira e se estaria também disponível até para fazer um discurso nesse dia. E eu, na segunda-feira, véspera da reunião que houve, falei ao Sr. Ministro e disse: a candidatura, portanto o aviso ainda não saiu, a CCDR não a publicou. E como não publicou, o Sr. Ministro vou-lhe pedir desculpa, mas eu não vou. E não fui. E como não fui eu, não foram outros municípios. Apenas isto. E acho que fiz aqui exatamente aquilo que devia fazer. Agora, mas tem consciência que, em consequência disso, o Presidente da CCDR foi afastado. Mas não foi da minha ausência, com certeza. Foi do não lançamento do concurso. Mas isso tem que perguntar ao Sr. Ministro porque é que lançou. Agora, nunca me ouvirá, nem me ouviu, dizer relativamente ao Presidente da CCDR isto ou aquilo. O Presidente da CCDR entendeu fazer aquilo que entendeu fazer. Não sei se foi a autoridade, não sei se foi o Sr. Ministro, não sei se foi o Presidente. Aquilo que lhe digo é assim: o Sr. Ministro propôs ao município do Porto, como propôs a outros municípios, primeiro, um aumento de 20 milhões de euros para a região Norte. E aqui toda a região Norte vai ficar contente. Porque se amanhã decidirem que vão dar 2 milhões a Viana do Castelo, eu fico todo contente. E que esses 20 milhões eram para os municípios que na per-capitação tinham ficado abaixo. E o Porto era um deles. E com certeza que eu fiquei contente. E, portanto, eu disse: sim, senhor, eu assinarei. Disse ao Sr. Ministro: assinarei. Com base nisso, acho que sim. Acho que, apesar de tudo, não sendo o ideal, não sendo o que eu queria, é uma solução possível para poder assinar um protocolo que vincula todos os municípios. Não vejo muito bem o que é que isto tem de bairrista. Não vejo muito bem o que é que isto prejudica aos outros municípios. Municípios esses que já se tinham servido, já tinham conseguido o que queriam e por isso tinham assinado. Quem assinou, aceitou o que queria. Eu não fui pedir nada, eu não fui dizer assim: atenção,
Espinho recebeu, não sei ao certo, mas foram para aí 12 milhões, eu quero 3 milhões de Espinho. Podia tê-lo feito, mas não fiz. Eu não refiz as contas, eu apenas disse assim, portanto, não Porto... compreende que haja neste momento um mal-estar entre os municípios do Norte por causa desta questão? Eu compreendo que há mal-estar. Há sempre mal-estar, porque quando o dinheiro é pouco, e o dinheiro era muito pouco, é evidente que tem que haver. Toda a gente ralha. Agora, o que eu tenho pena é que quando eu, na altura, disse que o dinheiro para o Norte não chegava, esses municípios, por razões políticas, pelos partidos que lhes davam ordens a alguns desses presidentes de Câmara, não foram capazes então de dizer aquilo que deviam ter dito. Pelo menos deviam ter ouvido o que o Presidente da Câmara do Porto estava a dizer assim, vamos lá ver se o Presidente da Câmara do Porto não tem aqui alguma razão. E como se recorda, eu fui atacado por todos os lados. Infelizmente tinha razão. Eu disse na altura, eu disse em Assembleia Municipal, eu espero sinceramente não ter razão. Este é daqueles casos em que um Presidente da Câmara não quer ter razão. Eu não queria ter razão e infelizmente tive. E está uma grande confusão. Mas se calhar também não falaram porque entretanto negociaram claro, cada um deles se serviu muito bem, com certeza. Portanto, cada um deles serviu-se muito bem. Fez o seu negócio, assinou, não tiveram nenhuma solidariedade com o município do Porto, ou com o município de Gaia, ou com o município de Paredes, que tinham sido claramente prejudicados. E, portanto, agora, quando viram que nós, apesar de tudo, conseguimos mais 20 milhões para a região norte, agora estão muito preocupados que acham que isto foi uma traição. Não vejo traição da parte de quem? Olha, ao meu eleitorado eu não teria de certeza. E o meu eleitorado é só do Porto porque eu tenho essa grande vantagem, sabe? A minha vantagem é que eu só concorri ao Porto e só concorrerei ao Porto. E, portanto, eu sou responsável perante o Porto. E não sou responsável perante mais ninguém. Muito bem, mas na sequência disto houve uma demissão. Não acha que, apesar de tudo e das divergências, estas demissões, porque não foi só a do Presidente da Comissão Regional do Norte, foi também a de Faro, são uma espécie de saneamentos políticos de quem não... Não sei se é política apenas por uma razão, porque não são órgãos políticos. As CCDRs são órgãos técnicos. E deviam ser políticos? Deviam ser políticos. E, portanto, agora, eu não posso acusar o Sr. Ministro de fazer um saneamento político quando a pessoa que ele demite não ocupa um cargo político. Peço desculpa, aqui há alguma coisa que está mal. As CCDRs são órgãos técnicos. Sim, mas quando falamos em saneamentos são órgãos políticos, técnicos. As pessoas são nomeadas. Mas sabemos que estas nomeações têm muito de políticas e quando há mudança de governo e as pessoas saem destes cargos, é para lá colocar olha, eu não pessoas. fiz isso na Câmara Municipal do Porto, mas que me consta, cada vez que chega um governo, mudam diretores-gerais, mudam secretários de Estado, mudam diretores-gerais, mudam os presidentes das empresas públicas e não me consta que, sendo aos gritos, que sejam saneamentos políticos. Agora, o que lhe quero dizer é que em nenhum momento ouviram o Presidente da Câmara do Porto dizer que queria a cabeça do professor Emílio Gomes. Ao contrário de quem aqui neste estúdio falou a dizer que nós tínhamos ido a Lisboa de gatas pedir alguma coisa ao Ministro. Eu nunca fui a Lisboa falar com o Ministro, nunca falei com o Ministro Pedro Martins em Lisboa. Fica esta nota. E, portanto, aquilo que aconteceu foi que a única coisa que sucedeu foi a nós foi-nos prometido uma coisa. Coisa essa que nós aceitamos. Essa coisa não foi concretizada. Se isto se deveu a um ato de desobediência, é algo que só o Sr. Ministro pode esclarecer. Portanto, aliás, o Sr. Ministro, julgo que sobre essa matéria, fará um dia as suas declarações. Não fui eu que demiti o Sr. Professor Emílio Gomes. Se o Sr. Ministro demitiu, com certeza vai ter que lhe pedir explicações. Como lhe digo, acho abusivo falar em saneamento político, porque ele não é um órgão político. E eu acho que a CCDRN devia ser um órgão político. E devia ser eleito. O Presidente devia ser eleito. Mas devia ser eleito por colégio, não era por um colégio, era por sufrágio direto e universal. Porque quem defende a regionalização, como eu defendo a regionalização, defende que o Presidente da CCDRN devia ser... uma espécie de Presidente da região. Presidente da região, claro. O equivalente ao Presidente Feijó, que quando chega ao Porto não sabe muito bem com quem é que vai falar. Nem sabe se é no Porto, ou em Lamego, ou em Vila Real. E, portanto, nós devíamos ser um órgão político. Eu defendo a politização da CCDR, mas uma politização democrática. Não é a politização do partido. Não é a partidarização, porque isso sim, tem razão. A Raquel está a dizer é que havia uma partidarização da CCDRN. É verdade. Eu defendo que deve ser uma politização, mas uma politização não partidarizada. Ou seja, por sufrágio direto e universal, e acho que ficaríamos todos melhor. E aí já não estaríamos com estas discussões. E esta promessa que o Primeiro-Ministro fez no final também do Congresso dos últimos dias, dizendo que para homenagear os 40 anos de autárquicas democráticas em Portugal, iria iniciar um processo de descentralização, até porque ele próprio, enfim, invocou a sua própria experiência de autarca. Não acha que é um caminho
alternativa à sua proposta de regionalização, se esta descentralização for bem feita? Ou seja, aquilo que eu quero perguntar é se os problemas do país não se resolvem melhor com uma descentralização. Raquel, eu saúdo que nós tenhamos um regionalização. primeiro-ministro que tenha experiência autárquica, como é evidente. Aliás, lembro apenas uma coisa, o general de Gaulle, que foi presidente de França, só teve um único ministro que não tinha sido autarca. E ainda por cima foi o André Malraux, portanto, ministro da Cultura. Eu acho que a experiência autárquica é ótima. Agora, relativamente às promessas de centralização, a única coisa que lhe digo é assim, eu nunca vi ninguém dizer que ia centralizar. Nunca. Eu, desde o referendo, nunca ouvi ninguém dizer que ia centralizar. No entanto, ainda não vi ninguém descentralizar. Mas viu muita gente dizer que ia descentralizar. Mas ainda não vi ninguém descentralizar de facto. E, portanto, espero que desta vez haja descentralização. E se houver, isso pode ser uma boa alternativa? A descentralização à pode regionalização? ser. Descentralizar é sempre um modelo conveniente e útil. E, portanto, eu a qualquer coisa que descentralize apoio, desde que seja acompanhado do cheque respectivo. Pronto, mas era isso que eu lhe ia perguntar. Ou seja, eu vou agora ao meu discurso de tomada de posse. No meu discurso de tomada de posse, numa altura em que o anterior governo falava exatamente na devolução de competências, que era uma forma de descentralização, Sim. Aquilo que eu chamei a atenção na altura, foi o tema principal do meu discurso de tomada de posse, não pode ser uma forma de alijar responsabilidades. Porque se eu lhe entregar assim uma competência que é da Câmara e não lhe der dinheiro, a única coisa que estou a fazer é alijar uma responsabilidade. E, portanto, eu disse, é preciso encontrar a forma de rever as formas de financiamento dos municípios para que os municípios possam cumprir esses desígnios. E isso pode ser feito por variadíssimas formas. E pode ser feito com uma visão mais metropolitana, pode ser feito através das CIMs, pode ser feito através das câmaras municipais. É preciso encontrar fórmulas, quer na governança das câmaras, que está fortemente condicionada hoje por leis absurdas do Governo Central, definidas pelo Governo Central. Quer, em termos do financiamento, é preciso encontrar formas de dar aos municípios elasticidade suficiente para poderem desempenhar essas tarefas. Senão, são tarefas que o Governo Central deixa de desempenhar e que vão fazer com que os municípios vão à falência. E que tipo de tarefas é que acha que os municípios desempenhavam melhor a nível local e que neste momento estão nas mãos do Poder Central? Olha, questões como a segurança, em que eu espero que haja uma delegação de competências para as polícias municipais, sempre que as polícias municipais, como é o caso de Lisboa e Porto, forem compostas por agentes da PSP. Questões como a educação. Questões como o ambiente. Nestas questões, seguramente que os municípios têm capacidade. Ainda que com geometria variável. Vamos lá ver. Vou-lhe dar o caso da educação. No caso da educação, teríamos que ter uma visão metropolitana. Porquê? Para quem não percebe isto, explique em 2 segundos. Porque há pessoas que vivem em Gaia, que trabalham no Porto e gostariam que as crianças estudassem no Porto, claro. Mas dá mais jeito. Apenas para dar um exemplo, não é? Mas aqui eu gostaria que nós tivéssemos competências. Tivéssemos competências sobre a manutenção das escolas, já temos, mas tivéssemos competências, por exemplo, na questão da colocação dos professores e de algumas questões curriculares. É evidente que este assunto é um assunto que preocupa muito o Governo Central. Não, e preocupa as grandes corporações. Quer dizer, eu estou mesmo a ver, se o Sr. Mário Nogueira estiver a ouvir, neste momento fica incomodado. Dizem, isto é que nós não queremos. Porque há de facto um entendimento de que o centralismo, o monolitismo é aquilo que garante direitos. Eu não acho. Eu acho que na colocação de professores, as áreas metropolitanas ou as regiões podiam fazer muito melhor. Era muito melhor para os professores, seguramente, era muito melhor para as escolas. Mas sei que esta ideia seria uma ideia muito incómoda. Mas nós podemos ir a muitas outras áreas. A questão dos transportes. Espero que este governo, e estou convencido que nos próximos dias haverá notícias. Acho que vai haver. Está para breve. Eu estou convencido que os municípios, quer de Lisboa, quer da área metropolitana do Porto, vão conseguir fazer um acordo com este governo e com este ministro relativamente a essa matéria e vamos reclamar competências nessa matéria. E ainda bem, e creio que aqui haverá um caminho. Estou muito esperançado. O governo já prometeu que o faria. A minha questão portanto, estou muito quando? Esperançado. Julgo que desenhado o modelo, podemos falar a 6 meses de prazo. 6 meses. Ou seja, no início do próximo ano. Sim, acredito que sim. Eu acredito que ainda durante este meu mandato que isto possa ser concretizado. E mudava muita coisa na sua gestão autárquica se tivesse a possibilidade de definir a política de transportes? Eu nunca definirei toda a política de transportes, porque tem que articular com os municípios vizinhos, mas haverá bastantes coisas que mudam, sim. Haverá bastantes opções de cidade que mudam. Se a cidade, ouça,
a cidade deve cada vez mais envolver-se naquilo que são os trajetos dos transportes. Não estou a falar no metro, o metro anda no trilho, sim. Mas em tudo o que são os transportes mais leves, portanto nos autocarros, nos serviços, com certeza que a cidade pode fazer investimentos diferentes. E deve fazer investimentos diferentes no sentido de propiciar ao cidadão uma melhor qualidade de serviço. E isso de não depende incentivar a utilização dos carros. Claro. Não, principalmente incentivar a utilização do transporte público. Sim. Eu gosto mais de incentivar coisas do que desincentivar. Mas incentivar é possível, com certeza. Eu pergunto-lhe isto porque em Lisboa estão a ser feitas uma série de opções que claramente desincentivam a utilização dos carros. Mas Lisboa e Porto são cidades diferentes. E, portanto, nesse aspecto terão caminhos diferentes. Dr. Rui Moreira, já há pouco falámos aqui da Ryanair. Eu gostava de lhe perguntar se já pensou dar a medalha de ouro da cidade à Ryanair por aquilo que fez, pela internacionalização do Porto. Já pensei. E vai fazê-lo? Olha, eu queria ver como é que se resolve esta questão da Ryanair também com os trabalhadores dos handlings do aeroporto. Eu pensei, devo confessar que pensei atribuir, ou sugerir, porque eu não atribuo, eu tenho que sugerir, e gosto, é um processo muito democrático e ouve-se os outros partidos. Mas na medida em que houve alguma aflição em algumas pessoas relativamente à mudança do handling da Ryanair, não parece que este fosse o ano indicado. Agora, se me perguntar se o Sr. Olério merecia a medalha de honra da cidade do Porto, eu acho que merecia. Diga-me uma coisa, está preocupado com a onda gigantesca de turismo que atingiu a cidade nos últimos anos, com aquilo que ela pode fazer à cidade? Começamos agora a ouvir discussão em várias cidades, capitais europeias, que querem, enfim, impor regras para impedir negócios de alugueres, de alojamentos, de alugueres rápidos, como, por exemplo, a Airbnb, que é a mais famosa de todas estas. É um cenário que tem em cima da mesa? Vamos lá ver, todos os problemas fossem esses. Sim. Apesar de tudo, eu não já lá vou à taxa imaginar, turística. Não consigo imaginar o que seria isto sem o turismo, não é? Sim. Sem o turismo. E, portanto, primeira nota, o turismo é benéfico para as cidades, desde que como qualquer coisa seja consumido com moderação. E, portanto, nós, com taxas de crescimento do turismo de 20% ao ano, próximo disso, aquilo que temos que fazer é preparar a cidade para não perder as suas características fundamentais, com a chegada de cada vez mais turistas. Isso quer dizer, por um lado, que temos que olhar para a malha da cidade e perceber que o turismo tem que se alargar para outras áreas. Não pode ficar concentrado naquilo onde a procura é maior. O centro histórico, neste momento, de facto, tem muita dificuldade. Por outro lado, temos que arranjar instrumentos para impedir que os moradores da cidade sejam expulsos pelo turismo. Para isso, é evidente que tudo seria melhor se, no âmbito da descentralização que falávamos antes, nós tivéssemos, por exemplo, competências que muitas vezes não temos. Por exemplo? Muitas vezes não temos. Relativamente aos transportes turísticos, a dificuldade nós temos em regular as coisas, em regulamentar as coisas, porque são coisas que são atribuídas muitas vezes em Lisboa por entidades que a gente nem conhece. Apenas para lhe dar um exemplo. E isso poderia mudar? Claro que podia, não é? Claro que podia. Veja se decisões foram tomadas recentemente em Barcelona e foram amplamente publicitadas e que as pessoas sabem, e aqui os municípios não podem, porque as coisas são decididas por umas entidades cinzentas em Lisboa, que nem sequer são pessoas eleitas, são burocratas que decidem coisas e, portanto, temos alguma dificuldade no âmbito das competências que nós temos alguma dificuldade em criar políticas ativas no sentido da moderação do turismo. Agora, há uma coisa óbvia, nós precisamos de encontrar uma forma de atenuar a pegada turística. E atenuar a pegada turística quer dizer, temos que encontrar a forma de manter a população autóctone a viver nas zonas em que vêm os turistas, por duas razões. E para isso é preciso alterar a lei das rendas, por exemplo? Não sei se é preciso alterar eu não sei se alterar a lei das rendas chega, não tenho a certeza, porque aí as pessoas ultrapassam o assunto vendendo as casas. E, portanto, há várias maneiras de alterar as coisas. Acho, acima de tudo, que nós temos que encontrar uma fórmula de encontrar este mix ideal. E porquê? Porque se assim não fizermos, também para o turismo é mau. E porquê que é mau para o turismo? Porque deixam de encontrar cidades com vida. O turista não quer vir ao Porto para encontrar uma Disneylandia, uma cidade da Disneylandia. Não quer. Quer vir cá, quer ver, evidentemente, a Ribeira e o Palácio da Bolsa e os Clérigos, mas também quer ver os portuenses e também quer ver pessoas de cá. E se começar a ver que, de repente, é um espaço que está transformado num circo turístico, a pessoa deixa de ter interesse. E, portanto, nós temos que encontrar aqui uma fórmula, e não é fácil. Este problema, como diz e bem, é um problema que abrange todas as cidades.
mas temos que encontrar uma fórmula de compensação. E esta fórmula de compensação não é seguramente arranjando mais atração turística, não é isso? Sim. É exatamente encontrando forma de cimentar a presença dos cidadãos na cidade. A taxa turística é também uma ideia que vai nesse sentido? Eu não criei ainda a taxa turística, ainda outro dia desafiei as forças políticas da cidade a termos sobre isso um debate alargado. Não é nenhum tabu ter uma taxa turística. Todas as cidades onde viajo... Não é matar a galinha dos ovos de ouro? Repare, como se disse em não, tempos. é evidente que se nós colocarmos uma taxa turística tonta, louca, é evidente. Há cidades, Bruxelas, salvo erro, é 7 euros. Utrecht, na Holanda, é 5,5 euros. Em Itália, há cidades suburbanas como Bérgamo, que têm taxas turísticas da ordem dos 3,5 euros. Agora, eu considero que encontrar uma forma, mas que tem que ser, naturalmente, discutida com todos os parceiros, não apenas com as forças políticas, mas também com os operadores, com a hotelaria, e temos que ter a certeza que não cria maiores distorções. Para sermos claros, é preciso que os Airbnb estejam disponíveis, e a Airbnb Lisboa já chegou a um acordo, como sabe. Julgo que a partir do momento que eles começam a chegar a acordo sobre isso, podemos ter aqui um caminho para fazer. Mas não é por apenas criar mais uma taxa, isso não vale a pena, de certeza. Dr. Rui Moreira, infelizmente o nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas eu gostava ainda de lhe fazer algumas perguntas a nível de política nacional, e a primeira delas é se está tranquilo com a geringonça. Bom, eu acho que todos nós temos olhado para o país nos últimos meses com um misto. Há alguma preocupação, por um lado, sobre aquilo que é o funcionamento de um governo que, apesar de tudo, é um governo minoritário. Porque é um governo minoritário. Às vezes a gente esquece que estamos perante um governo minoritário que apenas tem um acordo de incidência parlamentar com 2 partidos que apoiam o atual governo. Portanto, preocupa-me nessa matéria, sim. Acho que há aspectos positivos da governação e aspectos negativos da governação, mas isso acontece com todos os governos, também acontecia com o governo anterior. E, portanto, não está economicamente muito preocupado? Eu gostaria de ver... Eu estou preocupado com a economia, sim. Estou preocupado com a economia. Acho que nós não podemos ignorar os sinais que nos chegam. Acho que vivemos um tempo complicado. Muito por força dos condicionamentos externos. A nossa economia é cada vez mais uma economia extraordinariamente vulnerável aos impulsos externos. Nós temos esta coisa terrível. Falamos, por exemplo, no preço do petróleo. O preço do petróleo, quando o petróleo baixa, alguns dos nossos principais clientes entram em crise. Mas quando o petróleo aumenta, nós pagamos o preço do petróleo com a nossa bolsa. E isto demonstra um pouco quais são estes 2 paradigmas em que vive a economia portuguesa. Acho que temos que continuar a ser capazes de inovar, e acho que aí este governo, o plano de inovação que apresentou, é ousado e interessante sobre o ponto de vista do empreendedorismo. Tenho receio que alguns dos nossos mercados tradicionais continuem em dificuldade. Não sei como é que vão ser os acordos com os Estados Unidos, também não sabemos o que é que vai acontecer com as eleições com os Estados Unidos, que neste momento é um mercado em enorme crescimento, e depois nós não podemos esquecer que temos aqui ao lado o gigante espanhol, que é o nosso maior fornecedor e maior cliente, e ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer. Portanto, nós vivemos numa fase, vivemos num mundo muito perigoso. Este mundo é muito mais incerto do que era, e portanto temos que ter muita prudência, e devemos ter muita prudência. Dr. Rui Moreira, mesmo para terminar, gostava de lhe perguntar se até ao fim do seu mandato ainda tem esperança de entregar, enfim, de receber em festa o clube campeão do campeonato nacional. Ainda vai a tempo, espero que sim. Espero que sim. Eu este ano ainda tinha a vaga esperança de que houvesse alguma coisa, mas não correu bem, mas os clubes são assim, portanto eu acho que este ano ganhou o Benfica, ganhou o melhor, espero que para o ano o Porto seja melhor e ganhe. E já agora gostava também, por volta dessa altura, daqui a mais ou menos um ano, de poder receber o Papa, se ele vier a Portugal para o ano. Gostava muito. Já fez esse convite? Ou já fez saber que... Já fiz saber que seria para nós muito interessante. Não é muito provável, como sabe. Mas já aconteceu. Mas gostaria muito que ele viesse. Acho que as pessoas do Porto, e como estou na Rádio Renascença, não queria deixar de acabar deixar aqui esta notícia. Muito obrigada, Dr. Rui Moreira, por ter vindo.